sobre os robôs e o futuro do emprego, tá? Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou me apresentar para vocês. Então, eu me chamo Arthur, sou bacharel em Ciência da Computação pela Uninove, pós-graduado em Engenharia de Software pela Impacta, possuo 3 certificações até o momento deste vídeo, tá? Então, eu tenho 2 certificações de Scrum e uma certificação de Kanban. Possuo também alguns artigos publicados no Medium, tá, sobre a área de tecnologia. Então, se é do seu interesse, o link está aqui. E eu estou deixando também o meu LinkedIn, tá, para caso alguém queira se conectar. Uma outra coisa que eu gosto de dizer também nas minhas apresentações é que eu sou ex-maratonista, tá? Então, eu competi em maratonas de programação, de 2019, representando a Uninove. Então, ainda quando eu estava na minha graduação, né, o meu professor me convidou para fazer parte da equipe da Uninove, né, e representar a Uninove em maratonas de programação, competindo com outras faculdades de São Paulo e posteriormente do Brasil. Tá? Então, foi uma honra, né? Para mim é uma conquista, eu gosto bastante de ressaltar isso. Tem aqui também uns livros recomendados, caso você goste do que foi falado aqui. Tá? Então, Algoritmos para Viver, né, a Ciência Exata das Decisões Humanas, do Brian Christian. O Fuzzy e o Tech, né? Por que a ciência humana vão dominar o mundo digital, do Scott Hartley. High Tech, High Touch, a tecnologia e a nossa busca por significado, do John Nisbet. E Os Robôs e o Futuro do Emprego, do Martin Ford. Tá? Esse eu tenho, inclusive, uma cópia aqui comigo, tá? Recomendo a leitura dele. E não é por acaso que o título do livro inspirou o nome da conferência. Tá? Eu vou fazer diversas referências sobre o livro aqui na conferência. Tá? Então, entrando no assunto, tá? Os robôs, eles também estão em busca de empregos. Beleza? Então, os robôs, eles também estão aí buscando uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Tá? E, infelizmente, como mostra na imagem, eles passam na nossa frente. E aí, dando um contexto histórico, é importante a gente se lembrar de que não é de agora que as máquinas vêm substituindo os humanos, né? Não é de agora que elas estão entrando nas empresas e nas fábricas e tomando nossos empregos. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos incapazes de competir com elas, né? Nós somos incapazes de competir com as máquinas. Elas são mais fortes que nós, elas são mais rápidas, elas não precisam voltar para casa para descansar, né? Assim, entrando bem no mundo profissional, elas não precisam parar 1 hora para almoçar, né? Elas não ficam doentes, não entram de férias, né? Elas não exigem empregos, ou melhor dizendo, uma remuneração melhor, né? Não exigem aumentos de salário. Então, nós somos incapazes de competir, né? Inclusive são mais fortes, como eu havia dito. Aí nós temos aqui uma notícia do mundo conectado, tá? Que comprova o que eu acabei de falar. Então, uma fábrica chinesa aumentou aí mais de 200% de produtividade depois que substituiu os humanos, né, e colocaram as máquinas no lugar. Então, mas isso é uma evidência do que eu estou falando aqui, né? Nós somos incapazes de competir com as máquinas. E isso se dá, né, por causa do nosso modelo econômico. O capitalismo de base, né, ele é um modelo que ele visa o lucro, né? Então, um exemplo, eu tenho uma fábrica, né, que produz garrafas, e eu tenho 20 funcionários e eles conseguem produzir 400 garrafas em um mês, tá? Um exemplo hipotético. E aí eu adquiro uma máquina, aí eu consigo uma máquina que consegue produzir 400 garrafas por semana, tá? Então, nós temos um modelo econômico que visa o lucro. Então eu vou me desfazer de 20 recursos porque eu encontrei um recurso que é mais lucrativo para mim, que é mais produtivo para minha empresa, para minha fábrica, né? E aí nisso são 20 pessoas desempregadas, tá? Só que o que acontece? Nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, nós não deveríamos mais estar competindo com as máquinas. E acredite,
ainda hoje nós estamos competindo com as máquinas. Tá? Os próximos slides aqui eu vou mostrar para vocês exemplos, né, de competições entre humanos e máquinas nos dias de hoje. Então aqui do meu lado esquerdo eu vejo um humano trabalhando em um quiosque, né, vendendo sorvetes. E aqui do meu lado direito aqui do meu lado direito eu vejo um robô trabalhando também em um quiosque e também vendendo sorvete, tá? Então esse é um exemplo, né, de competições. Hoje nós temos também robôs que trabalham como garçons, nós temos robôs em pizzarias, né? Inclusive já existem pizzarias que são 100% automatizadas e os robôs produzem as pizzas sem nenhuma intervenção humana. Então assim, existem máquinas também, né? Robôs trabalhando em fast food, né? Fritando batata, né? Montando lanche. E aí aqui nós temos uma outra notícia, tá? Que também é uma evidência, né? Essa notícia ela é do mês passado, tá? Então ela é bem recente, né? Que o iFood ele conseguiu autorização para poder fazer entregas em domicílio através de drones, né? Então o iFood inseriu aí o Brasil entre os países, né, que fazem isso, né, que entregam os alimentos através de drones. E aí fica a reflexão, né? Será que os motoristas de iFood, né, principalmente os que entregam de bicicleta, será que eles irão conseguir competir com os drones? Né? Será bem difícil, né? Na verdade impossível, né? E aqui nós temos um outro exemplo também de competição, né? De substituição, quebrando um pensamento que as pessoas têm, né? É muito comum as pessoas acharem que os robôs eles só irão substituir os empregos da classe baixa, né? E na verdade não. No livro do Martin Ford, que eu recomendei lá em cima, né, ele tem um capítulo dedicado para dizer sobre isso, né, de que os empregos de colarinho branco, como ele mesmo diz, também serão alvo da substituição. Então aqui do meu lado esquerdo nós vemos um radiologista que estuda em média 13 anos para poder fazer análise, né, em raio-x. E aqui do meu lado direito nós temos uma rede neural convolucional, que é um algoritmo de Deep Learning, né, que também analisa raio-x. Né? Você envia a imagem de um raio-x para ele e ele dá um diagnóstico igual o radiologista faz. Né? E o diferencial aqui é que a rede neural ela não precisa de 13 anos para poder aprender, né, como radiologista. E a gente tem diversos outros exemplos de redes neurais atuando hoje no departamento de saúde. Então a gente tem, por exemplo, redes neurais convolucionais que dão diagnósticos de que doença você tem na pele com base na imagem que você envia. Né? Então você envia uma imagem, né, você está com ferimento, você envia uma imagem para o algoritmo e ele fala para você 70% de chance de ser um câncer de pele, por exemplo. Tá? Então é assim que ele funciona. Quando a gente está falando, né, sobre os robôs tomarem empregos, é bem comum a gente bater aquela insegurança, né? E aí a gente entra naquele debate e naquela questão, será que o meu emprego está salvo? Será que o meu emprego será substituído, né? Então assim, o Carlos Piazza, tá? Que é um autor, palestrante,
darwinista digital, futurista, inclusive foi meu professor na pós-graduação. Ele tem uma frase, tá? Então, ele diz que os robôs só irão substituir humanos robotizados. E o que ele quer dizer com isto? Tá? O que são humanos robotizados? Humanos robotizados são pessoas, né, que em seu trabalho exercem tarefas repetitivas. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico, né, do Charlie Chaplin em uma fábrica, fazendo aí um trabalho repetitivo que as máquinas facilmente conseguem fazer, né, no nosso lugar. Então, o Carlos Piazza, ele acredita que os robôs só irão pegar os empregos destas pessoas, né, que trabalham em seu emprego atual, né, executando tarefas repetitivas. Nós temos aqui uma notícia do Correio Brasiliense, né, de que mais de 800 milhões de trabalhadores vão ser substituídos nos próximos 20 anos. Então, assim, existem bastante empregos que exercem tarefas repetitivas. Existem muitos, né? E se todos eles ficarem desempregados, a gente vai ter um impacto na economia, né? Por que a gente vai ter um impacto na economia? Porque nós somos consumidores, né? Quando a gente sai do trabalho, a gente passa no mercado, né? No fim de semana, a gente vai ao shopping. Então, a gente está sempre consumindo. E a gente depende do nosso emprego para consumir, né? Então, assim, do que adianta ter em uma fábrica de automóveis, né, robôs, se não tem ninguém com condições para comprar o carro, né? Então, assim, o que acontece, né, se não há ninguém para comprar o que o robô está produzindo, né? E aí fica até difícil a gente pensar em uma economia próspera, né? Assim, se não tiver ninguém para comprar o que o robô está produzindo, ele será desligado. E o robô sendo desligado, as 800 milhões de pessoas voltarão para o mercado. E, aos poucos, os donos de empresa eles vão começar a acrescentar as máquinas, né, para poder... Porque estamos visando o lucro. E aí a gente, possivelmente, né, eu acredito que a gente entraria em loop, né? A gente entraria nesse loop. Mas então, quem é o culpado, né? E eu acho importante a gente definir aqui quem é o culpado, né? Porque, por exemplo, aquele robô, né, que vende sorvetes, eu vi ele ao vivo no shopping. E assim, eu fiquei maravilhado. Mas, nitidamente, existiam pessoas ali que não estavam contentes vendo aquele robô vender um sorvete, né? Talvez porque estavam preocupados com os humanos que vendem sorvete, né? Com a substituição. E existem algumas pessoas, né, que vão culpar a empresa por investir em tecnologia, ou vão culpar o programador por ter produzido aquele robô, né? Mas o culpado é o capitalismo, como eu falei no início, né? Que ele é um modelo que visa o lucro, né? Então, a gente precisa, né? Seria necessário um modelo que não visa o lucro, né? ou que não coloque os robôs contra as máquinas. E aí existem algumas pessoas que acreditam que a solução para isso é nós pararmos o avanço tecnológico, né? Fecharmos os laboratórios de inteligência artificial, né? Tirar os programadores dos seus empregos, né? Parar o avanço tecnológico. Será que isso é possível? Então, aqui nós estamos vendo um gráfico que é a Lei de Moore. Esse gráfico ele foi retirado do livro do Martin Ford, que eu recomendei lá em cima, tá? E assim, o que esse gráfico nos diz, né? E o que a Lei de Moore nos diz? Que a tecnologia ela está em constante evolução. Então percebam, o desempenho, né, ele é ascendente conforme o tempo passa, tá? Então a tecnologia está em constante evolução, ela está em uma curva ascendente, ela não para. A Lei de Moore diz que a tecnologia não para de avançar, tá? Então
eu acredito que não é possível pararmos o avanço tecnológico. A própria lei de Moore nos diz isso. Tá? Então, a solução é nós utilizarmos essa curva, né? É nós utilizarmos o avanço tecnológico ao nosso favor. Porque hoje, nós estamos utilizando o avanço tecnológico para colocar as máquinas contra nós mesmos, como vocês viram. Né? E por isso é importante falarmos sobre a transformação digital. Tá? Falar sobre transformação digital não é falar apenas sobre computação em nuvem, não é falar apenas sobre a internet das coisas ou sobre as tecnologias que estão surgindo. É falar sobre isso também, né? Mas a transformação digital é também falar sobre uma sociedade transformada pela tecnologia, transformada digitalmente. Tá? E aí, por isso, nós precisamos caminhar para um novo paradigma econômico. Um paradigma econômico que não coloque os robôs contra os humanos. Né? Um paradigma econômico que faça a colaboração, né? Um paradigma de colaboração entre máquina e humano. Né? E aí nós temos, a partir de agora, nós temos algumas soluções, nós temos algumas saídas, tá? Para isto. A primeira delas é o offshoring. O offshoring ele é uma saída, mas ele não funcionaria. Tá? E eu vou falar para vocês por quê. Offshoring significa terceirização no exterior. Tá? E na prática, o que isso significa? Se aqui no meu país, né, eu fui substituído por uma máquina e eu fiquei desempregado, então eu vou para um país mais pobre que não tem tanto investimento em tecnologia e eu vou me manter por lá, eu vou trabalhar lá e viver lá. Por que isso não daria certo? Né? Nós estamos falando aí de 800 milhões de pessoas, né, se locomovendo do país delas e indo para um país mais pobre. Né? E assim, isso teria um impacto significativo e não daria certo. Tá? O economista Eric Bryn-Johnson, ele tem uma frase, né? Inventem complementos, né? E não substitutos. E o que ele quer dizer com isso? Inventar complementos. Né? A gente tem um exemplo na prática. Aqui, no meu lado esquerdo, nós temos um operário trabalhando em uma fábrica em cima de uma máquina. E isso é um case real. Tá? Então, ele trabalhava em cima da máquina. E na pandemia, ele começou a trabalhar no conforto do lar dele, tá? Operando aquela máquina pelo notebook. Isso aconteceu na China em 2020. Tá? Então, assim, quando o Eric ele diz inventem complementos e não substitutos, é isso que ele está querendo dizer. Né? É a gente utilizar a evolução tecnológica constante ao nosso favor para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores para que eles façam um trabalho mais seguro, né, e com conforto. Existem dois tipos de trabalhos possíveis, né, em colaboração entre humanos e máquinas. Tá? Então nós precisamos falar um pouco mais sobre essa colaboração. A maioria dos empregos que envolvem essa colaboração com as máquinas, né, e os humanos são trabalhos de supervisor. Tá? Então, por exemplo, um pedreiro que antes trabalhava em cima de uma laje construindo uma parede, agora ele iria trabalhar em casa, no conforto da casa dele, supervisionando um robô, né, e o robô estaria em cima da laje e o robô estaria fazendo o trabalho pesado, construindo a parede. O pedreiro seria um supervisor e ele iria supervisionar o robô. Quando o robô tivesse dúvidas, quando o robô errasse, o ex-pedreiro, né, agora um supervisor, iria pontuar, né, iria ajudar o robô. Tá? Então, esse é um tipo, né, de colaboração, que é o de supervisor, que é o que existe na maioria. Tá? A maioria das colaborações entre humanos e máquinas, elas são de supervisor. O resto, né, são realmente humanos utilizando a tecnologia para melhorar a qualidade de vida, como foi o exemplo que eu citei aqui da China. Tá?
Mas o que acontece? O Martin Ford, ele diz no livro, tá? Que quando os robôs trabalham sendo supervisionados por humanos, eles erram mais. Então, tem este detalhe que é importantíssimo, né? Então, assim, quando o robô está trabalhando sem supervisão, ou seja, sozinho, ele não erra tanto, né? Ele erra menos. E dependendo da área de que estamos falando, né? Principalmente a área da saúde, errar pode ser grave. Né? Então, isso deve ser levado em consideração também. Esse vídeo está disponível no YouTube, tá? Que é do físico Mikio Kaku, onde o título do vídeo, né? A nanotecnologia, ela pode criar uma utopia? O físico acredita que sim, tá? Que daqui a aproximadamente 100 anos, utilizando unidade de replicação, né? Que é como ele explica no vídeo, inclusive ele diz que é semelhante ao Star Trek, né? Então você teria um dispositivo, né, de transmissão molecular que iria recopiar todos os recursos que nós precisamos para sobreviver. Então iria recopiar comida, energia, tá? Então, assim, ele iria decompor, né, e é possível também decompor e reestruturar coisas. Então ele até cita o exemplo, né, de você transformar a areia em vidro e depois você transformar o vidro em areia. Então ele acredita que daqui a 100 anos nós teremos um dispositivo, né, de transmissão molecular que iria recopiar aí todos os recursos que nós precisamos para sobreviver. Nós não iríamos mais precisar trabalhar. Tá? A nanotecnologia iria prover para nós todos os recursos necessários para a nossa existência. E aqui uma outra solução que inclusive é a solução defendida pelo Martin Ford, tá? Que é a da renda garantida. Hoje em dia, existem pessoas que são relutantes contra a ideia, né, da renda garantida, mas a gente tem que pensar aqui, né, que a renda garantida, a gente está falando em uma época onde o trabalho humano ele simplesmente não tem valor, né, onde 800 milhões de trabalhadores estão desempregados, onde as máquinas pegaram todos os empregos repetitivos. Né? Então, assim, a renda garantida, né? Parafraseando o Martin Ford, eu vou abrir uma aspas aqui para ele, né? Em um mundo futuro em que praticamente toda a renda é captada pelo capital e o trabalho humano tem muito pouco valor, por que não garantir que todos possuam capital suficiente para serem economicamente seguros? Tá? Então ele defende aqui, né, a renda básica nada mais é do que o básico para você sobreviver sem conforto excessivo, e a partir disso haveriam diversos incentivos para que essa renda fosse aumentando. Tá? Então, por exemplo, você iria começar com um valor X, tá? E se o seu filho consegue um diploma do ensino médio, esse valor seria acrescentado, esse valor iria aumentando. Tá? Se o seu filho passou em algum exame de avaliação, né, esse valor iria aumentando. Então, o Martin Ford ele acredita que isso resulta em uma sociedade que é mais educada, né, e uma economia mais produtiva. E aí outros exemplos que ele cita no livro também seria de se você ou alguém da sua casa, né, iria participar ou se voluntariar, melhor dizendo, em atividades de serviço comunitário ou em projetos ambientais. Então a renda garantida iria subindo. Então ele acredita que essa é uma possível solução também, né, para o problema. Então, concluindo aqui, né, nós entendemos qual é o problema, né, foi nos apresentado um problema que é os robôs, no dia de hoje, substituírem os humanos. Né? Nós entendemos quem é o culpado disso estar acontecendo, né, e as possíveis soluções para isso. Então, eu gostaria de agradecer desde já, né, você que ficou até aqui. Eu espero que tenha valido a pena, né, e que eu tenha conseguido agregar alguma coisa para você. E meu muito obrigado. Até a próxima.